Bom, é isso. Você resumiu bem. O time fez um bom jogo. Verdade que não é fácil pressionar o Atlético Mineiro. Conheço bem o Sampaoli. Trabalhamos juntos no Flamengo. Sei como ele trabalha a parte ofensiva, como a equipe dele cria. E é muito difícil tirar a bola do Atlético. É verdade que eles vêm de jogar uma prorrogação, mas meus jogadores estão com muita confiança, estão num grande momento e queríamos, de qualquer maneira, tentar vencer esse jogo que era muito importante para a gente. Com um erro nosso, eles fizeram um gol e a partir daí tudo ficou muito mais difícil, né? Fizemos chances e a bola, daqueles dias que a bola não quer entrar. Então eu, como treinador, eu acredito que o time encontrou os espaços, encontrou as vantagens, conseguiu gerar perigo. Os jogadores tentaram em todo momento, furar essa defesa em bloco baixo do Atlético Mineiro, que tem, na verdade, jogadores qualificados, tem grandes zagueiros e grandes jogadores, e no final a trave impediu, né? Então, empatamos o jogo no final, não foi suficiente para vencer, mas bom, pelo menos vi essa entrega, esse esforço dos meus jogadores e uma boa atuação. Felipe, aqui, boa noite. Queria saber se vocês estavam acompanhando o jogo lá no Sul, placar, se isso chegava para vocês ali no banco, se era passado para os jogadores, e também o momento da noite que o Palmeiras saiu atrás, depois teve a virada do Grêmio, como estava o emocional do time nessa noite? Não sabia, como eu falei antes do jogo, não nos importamos com o que acontece do outro lado, nós só dependemos da gente. Os torcedores gritaram em algum momento, todo mundo imagina que pode ter sido o gol do Grêmio, mas nós só dependemos de nós mesmos e não dependemos dos outros. Então, esse era o foco e o que eu tentei passar para os jogadores, que eles estivessem em todo momento com a cabeça dentro do campo. Felipe, aqui Luiz Assado, GE. Você sempre falou muito de um dia após o outro, né? E agora finalmente vai poder pensar na final da Libertadores, projetar essa partida. Queria saber o que você tirou de lição, principalmente de hoje, mas também nos últimos jogos, né? Porque foi uma derrota para o Fluminense, depois uma partida boa contra o Bragantino, agora você elogiou o time também. E uma segunda pergunta, qual é o peso de recuperar um jogador como o Bruno Henrique nessa reta final de temporada, né? Ele vem sendo muito decisivo e hoje foi de novo. Obrigada. O time vem fazendo um campeonato de uma forma impecável, na minha opinião. Claro que existem jogos ruins dentro de uma maratona de jogos, onde não temos descanso. Mas aí eu tenho um elenco muito qualificado, um elenco muito forte, onde me permite fazer trocas e lutar por essas competições, né? Brigar por essas competições. O Bruno, eu sempre acreditei nele, ele sempre acreditou nele. Muitas vezes as fases do jogador, elas geram dúvidas ao torcedor, à imprensa, mas eu nunca deixei de acreditar. É um jogador determinante, é um histórico desse clube, está num grande momento físico e mental e chega talvez no seu melhor momento para a grande final. Felipe, Carlos Alberto Vieira, do Jogada 10. Eu queria que você fizesse a análise da atuação do Emerson Royal, que, para a opinião da torcida, estava destoando do restante do time. Bom, na fase ofensiva, não tinha muita facilidade, porque o Atlético defende com linha de 5, o Arana encurtava bem a posição dele, eu tentei ajustar em algum momento para tentar dar um pouco mais de tempo para ele jogar, e na fase defensiva, algumas vezes ele sofreu. Isso nós temos que melhorar, ele tem que evoluir. Na fase defensiva, que para mim é o número 1 para um lateral, ele defender bem. E ele tem que evoluir nesse aspecto, e para isso esse é o meu trabalho, fazer ele crescer dentro do que é essa individualidade dele. Felipe, aqui, boa noite. Havia muita especulação sobre qual time e quais jogadores você colocaria em campo hoje. E a gente vê num determinado momento do jogo você colocar jogadores, por exemplo, como Jorginho e Arrascaeta, jogadores principais ali na coluna dorsal da sua equipe. Jogo de hoje. Você conversou com esses jogadores e eles meio que pediram para entrar nesse jogo, falaram, pode contar comigo, mesmo no risco de um gramado sintético, mesmo no risco de uma partida que é muito pegada sempre contra o Atlético Mineiro. Eles se anteciparam a você e se colocaram à disposição para essa partida, ou foi você mesmo que decidiu e eles foram entrar? Obrigado. Todos os jogadores, durante a semana, eu converso com eles pessoalmente, depois temos toda a equipe que analisa como eles estão no nível de recuperação. E todos eles se colocaram à disposição para começar o jogo de hoje, e todos eles estavam focados no que era a partida de hoje, para tentar vencer, e sabemos da importância que era tentar vencer esse jogo. Mas eu sabia também que tem alguns jogadores que recuperam mal. O Jorginho vem de uma lesão, de ficar quase um mês fora, jogou o primeiro jogo de titular no jogo anterior, não era recomendado e existia um alto risco se ele começasse o jogo.
Varela, Alexandro e Arrasca, Bruno, todos eles, com a mesma recomendação de não começarem e sim entrar. Poderiam entrar até mesmo porque, se eles não tivessem jogado hoje, teriam treinado uma carga muito parecida com o que foi o jogo de hoje. Boa noite, Felipe. Cristiane Moço, da Flamengo TV. Como ele fez a minha pergunta, eu vou mudar aqui. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho desses 3 últimos jogos, se a gente pegar um espelho, o Fla-Flu, o jogo contra o Bragantino, que a gente acredita que foi um dos melhores jogos da temporada, e o jogo de hoje. O que você entende que o Flamengo precisa melhorar ou realmente ajeitar para essa partida na Libertadores? E se você me permite, já que chegou essa próxima partida, qual é o seu sentimento de estar nesse cargo hoje, indo de novo para uma Libertadores, mas como técnico do Flamengo? Obrigada. Bom, todo jogo deixa um caminho, uma guia para a gente poder entender o que precisamos melhorar como equipe, tanto individualmente como em vários setores do que é a equipe. E todas elas deixaram alguns detalhes, né? E a verdade é que jogamos com uma equipe contra o Fluminense hoje, contra o Sport também bem mexida, bem alternativa. E isso, claro, não é simples jogadores que não jogam juntos, por mais que sejam muito bons, fazerem o mesmo nível, corresponderem ao mesmo nível dos que vem jogando com mais sequência. Então, entendemos o que aconteceu dentro do Fla-Flu, entendemos isso e recuperamos o nível já contra o Bragantino, e hoje, mesmo com uma equipe alternativa, a equipe conseguiu entender bem a forma de atacar e esperar os momentos certos, e em nenhum momento eu vi a equipe ansiosa do mesmo jeito que eu vi contra o Fluminense. Felipe, boa noite, Davi Azevedo do canal Paparazzo Rubro. Bom, nesse momento a única coisa que eu penso é em preparar o melhor possível esse jogo para os jogadores e dar o caminho para eles muito claro do que eles precisam fazer dentro do campo para tentar vencer. Felipe, boa noite, canal Paparazzo Rubro Negro, coluna do Fla. Felipe, eu queria saber de você como está o seu mental e seu emocional nessa reta final de temporada. E se você já parou para refletir, né, como a amiga perguntou, que você pode repetir o mesmo feito que você fez como jogador 6 anos atrás, como Libertadores e Campeonato Brasileiro, só que agora como treinador, nesse momento de ápice, assim, como treinador, né, em um ano, algo que é histórico. E boa sorte em Lima. O pode não é o fez, né? Então ainda falta muito. E a única coisa que eu penso, você perguntou como é que eu estou mentalmente, estou mais feliz que nunca fazendo o que eu amo. Quanto mais pressão, quanto mais as coisas são difíceis, mais eu desfruto desse trabalho. E o difícil vai ser um dia não estar vivendo esse momento que nós estamos vivendo agora, que é um privilégio poder viver 2 finais, entre aspas, agora que vem pela frente. Felipe, aqui, boa noite, Bianca Molina, TNT Esportes. Felipe, se tu me permite 2 perguntas, queria só que tu explicasse como foi que tu traçaste a estratégia de hoje, né, de deixar pelo menos ali 5 jogadores tidos como titulares no banco de reservas, como foi a escolha por esses 5 nomes. E o Flamengo, ao contrário do Palmeiras, outro finalista na Libertadores, optou por sair desse jogo de terça-feira e voltar para a cidade, né, de onde é o clube, no caso para o Rio de Janeiro. O Palmeiras sai de Porto Alegre direto para Lima. Queria ouvir como foi essa decisão e o quanto é importante para vocês ter esse último contato, já é tradicional e tu viveste muito isso como jogador, com a torcida no Aerofly, se isso impactou de alguma forma. Obrigada. Sobre a decisão, eu respondi numa pergunta anterior. Se quiser que eu responda. Não estava aí? Tem que responder de novo? Não consegue pegar do... Consegue, beleza, então. Sobre a logística, tivemos várias reuniões em montar a melhor estratégia para viajar para Lima, e pensamos que depois do jogo de hoje era importante todos os jogadores voltarem para casa, dormirem com as suas famílias, se despedirem das suas crianças e renovar as energias e também na frente da torcida. Achamos que era muito importante viver esse momento e agora começamos a desfrutar desse grande momento que é a final da Libertadores. Obrigado, pessoal. Boa noite.